Agora, isso daqui levou as carreiras a adotarem sistematicamente a prática de colocar governos contra a parede. Enquanto os professores precisam fazer greve para ganhar uma coisinha a mais, essas carreiras são recebidas nos gabinetes do Ministério do Planejamento, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, né, seus representantes pelas suas associações, não é isso? São recebidos com tapete vermelho, aguinha gelada e cafezinho. E não os deixam esperar. Algumas dessas associações são tão descaradas, não quero dar o nome dela, que chegam até com dossiê para o deputado. Ai, rapaz, ó o que eu tenho aí. Né? Então a coisa ficou de um jeito que, para ganhar bem, o Ministério Público passou a chantagear o poder. É uma política de chantagem. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Não é algo que está consciente na cabeça de cada membro. Não, existem muitos membros do Ministério Público, e eu creio até que é a maioria deles, que fazem seu trabalho direitinho. Mas é como se fosse uma dinâmica que se desenvolveu no coletivo. É, vamos dizer, quase que o inconsciente de criar risco para se beneficiar. Isso se revela nos atos mais comezinhos de autoritarismo, né, de bate-boca, de dar entrevistas nos jornais e na televisão. Né? Isso se revela em todos esses ambientes, essa necessidade, essa obsessão pelo risco. Note-se bem, isso é a parte do Ministério Público, que é a maioria hoje, que gosta de lidar com a persecução penal. Ainda temos uma minoria, é verdade, mas temos pessoas no Ministério Público que estão preocupados com outras coisas. Né? São minoria. São até, muitas vezes, perseguidos. Na hora que se trata de dividir os meios numa unidade, o crime fica com tudo e a tutela coletiva fica com um pouquinho de nada. É assim que se faz a divisão. A tutela não é mais, vamos dizer, o enfant gâté, a criancinha querida do Ministério Público. O crime que o é. Porque o crime dá muito mais repercussão. Né? E disso daí nasce, então, esse tipo de corporativismo, esse projeto de poder que nós temos hoje na Lava Jato. Ela é fruto disso. Né? Ela é fruto dessa necessidade obsessiva de membros do Ministério Público de mostrarem seus dentes. De mostrarem seus dentes para serem respeitados. E isso, de alguma forma, se introverte também nesses membros, de um jeito que eles se acham os bonitões mesmo. Acham seus dentes lindos. São os narcisos. A narcisistas acham que eles são os mais belos salvadores da pátria. Que o país não pode sem eles. Eles têm que falar, eles não precisam ouvir. Mudou completamente. Deu uma volta de 180 graus. De repente, eles falam em crise nacional, que o Brasil, a República tem que ser refundada, Carlos Fernando, né? Ou que o Brasil precisa acabar com esse câncer, né, da corrupção, como se corrupção pudesse ser acabada. Né? Enfim, e o Ministério Público passou a se apaixonar pelo discurso populista. O que é um discurso populista? É o discurso das soluções fáceis. Eu arrumo um culpado, eu resolvo o problema. Para que eu vou ter que me deter no problema? Se eu tenho um culpado do problema. Não é isso? Ou seja, é a magia do bode expiatório que volta. Nós estamos lá na velha Germânia, né? Com o bode expiatório.
bastar um bode expiatório para acabar com o problema. O que se vê nessas 10 medidas hoje, tá, é o auge, é o ápice, é o clímax dessa involução do Ministério Público. É uma medida populista, para não dizer mais, é fascista. Eu tenho receio de usar a palavra fascista, porque muitas vezes a palavra ela está desgastada. Está desgastada porque muitas vezes se usa a palavra fascista para qualquer tipo de expressão de autoritarismo, né? E nós não podemos tirar a força das palavras. No momento que você usa ela demais, ela sai gastada, né? Mas fascismo tem um significado muito próprio. Eu costumo dizer, o fascismo não é uma ideologia. O fascismo é uma prática política. É uma prática de mobilização de sentimentos negativos por promessas vãs em prol de alguma liderança messiânica. Para que o fascismo possa existir, tem que haver uma crise. Uma crise que gere insegurança, fobias, medos, né? Em que as pessoas estão perdidas e buscam algum tipo de apoio para se agarrar. O fascismo se oferece como um apoio fácil, né? Fácil por quê? Porque consegue canalizar toda essa energia negativa em cima de algum alvo. Esse alvo pode ser o PT, os petralhas, pode ser os comunistas, pode ser os judeus, mas alguém há de ser o para-raio dessa turma, né? E com esse discurso fácil de imputação de todas vamos dizer, os defeitos, as desqualidades em cima de um, o fascismo mobiliza, mostrando o lado que diz que é belo da vida, que é o quê? O lado das soluções risivelmente fáceis. Por exemplo, 10 medidinhas para acabar com a corrupção no Brasil, né? E quem são os ruins do Brasil? Os corruptos. Os corruptos. Os corruptos que são todos os políticos, sem exceção. Os corruptos. As 10 medidinhas. O líder messiânico, o Ministério Público. Não é isso? E a crise. O brasileiro desesperado com o desfazimento do tecido institucional do Estado. Todos os ingredientes para uma exibição de fascismo. Não é diferente de Mussolini, não é diferente daquilo que fez nascer Adolf Hitler. Foi isso, insegurança. Um inimigo comum. Soluções fáceis ou soluções que não são fáceis, mas que são quase que impossíveis de serem atingidos porque o custo é alto demais. Porque tem mais isso. O populismo, que é inerente ao fascismo, ele promete soluções fáceis, mas que não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma eficiência. A eficiência não é um problema do fascista, desde que as massas acreditam na sua promessa. É que nem aquele vendedor